Bom, vamos mergulhar nisso. Quando a gente pensa no corpo humano, quase nunca damos o devido crédito à nossa instalação de tratamento de água mais avançada, eficiente e vital, os rins. Muito além de simplesmente produzir urina, eles são os verdadeiros mestres da homeostase. E o mais fascinante é que eles mantêm uma integração direta e vital com o sistema ósseo. Sim, é isso mesmo. Eles regulam os níveis de cálcio e fósforo através da ativação da vitamina D e até estimulam a medula óssea a criar novas hemácias. É um sistema brilhante. Mas hoje, a nossa análise vai focar em desvendar como essa impressionante estação de tratamento funciona por dentro. A nossa agenda de hoje cobre o seguinte. Número 1. A anatomia do sistema urinário. 2. O filtro glomerular. 3. Hemodinâmica e filtração. 4. Reabsorção e secreção tubular. E, por fim, o tópico 5, o controle da osmolaridade. Seção 1. Anatomia do sistema urinário. O panorama geral. Olhando de forma mais ampla, os rins são esses órgãos impar localizados lá na parte de trás da cavidade abdominal, numa região que a gente chama de espaço retroperitoneal. Eles atuam como as plantas principais de processamento do nosso corpo. Uma vez que o fluido passa por todo o maquinário, o efluente viaja para baixo, impulsionado por movimentos peristálticos através daqueles tubos longos, os ureteres. Depois, tudo fica armazenado de forma segura na bexiga, até ser finalmente eliminado pela uretra. Dando um zoom nas camadas internas, nota-se uma divisão super clara. Tem essa região mais externa e pálida, que é o córtex renal. Logo abaixo dela, a gente encontra uma área bem mais escura, a medula, que abriga aquelas estruturas em formato de cone chamadas de pirâmides de Malpighi. E essa arquitetura em camadas não é nenhum acidente evolutivo, viu? É exatamente essa divisão espacial que permite a criação de gradientes químicos complexos. Guarda isso porque vai ser fundamental daqui a pouco. E olha que detalhe curioso, o peso dessa nossa maquininha biológica varia de acordo com o sexo biológico. Indivíduos do sexo masculino costumam ter rins que pesam entre 125 e 170 gramas. Já no sexo feminino, isso varia de 115 a 155 gramas. É uma diferença sutil, diretamente ligada à constituição corporal média, mas independentemente do peso, o poder de processamento é absoluto. Seção 2. O filtro glomerular. A unidade de purificação. A gente não pode falar de rins sem falar do néfron. Ele é a unidade funcional central de tudo isso. E temos cerca de 1 milhão deles operando em cada órgão. Dá para notar dois tipos diferentes ali. Os néfrons corticais, que ficam nas áreas mais superficiais, e os justamedulares, que dão um mergulho profundo lá na medula. Essa diferença na profundidade é o que permite concentrar a urina. É literalmente como ter diferentes linhas de montagem dentro de uma mesma fábrica. Na pontinha de cada um desses néfrons, existe uma estrutura que é fantástica, o glomérulo, totalmente envolvido pela cápsula de Bowman. Basicamente, é um emaranhado de capilares sanguíneos, com um endotélio fenestrado, ou seja, ele é cheio de minúsculos furos, de cerca de 60 a 80 nanômetros. E é exatamente aí que o sistema atua como uma peneira inicial, usando a alta pressão para empurrar o líquido para fora dos vasos. Agora, um ponto importantíssimo. A gente sempre escuta por aí que os rins filtram o sangue, certo? Na verdade, tecnicamente, isso é um mito. As fendas desses capilares são incrivelmente rigorosas. Células grandes como os glódulos vermelhos e os leucócitos não passam de jeito nenhum por esse filtro. Somente a fração líquida, que é o plasma, carregando água e pequenos solutos, consegue atravessar. É um trabalho de refino de precisão extrema. Seção 3. Hemodinâmica e filtração, a dinâmica dos fluidos. Pensa neste número por um segundo, 25%. Os rins recebem de 20 a 25% de todo o débito cardíaco do corpo. Dois órgãos relativamente pequenos recebendo 1/4 de todo o sangue que o coração bombeia a cada batida. Isso faz deles um dos tecidos mais perfundidos de todo o organismo humano, garantindo que o plasma seja purificado dezenas e dezenas de vezes ao longo do dia. E todo esse volume massivo de fluido passa por 4 etapas cravadas e sequenciais. Primeiro, vem a filtração, onde o fluido inicial é separado. Segundo, a reabsorção. É aqui que o corpo recupera freneticamente o que ainda é útil, como água e nutrientes importantes. Terceiro, a secreção, forçando aquelas toxinas teimosas ativamente para dentro do tubo. E, para finalizar, a excreção, que é o descarte final. É o fluxo perfeitinho de uma estação química. Mas como a gente sabe se essa estação está funcionando a todo vapor? Na prática, usa-se uma métrica matemática vital chamada clearance renal, ou taxa de depuração. O clearance determina de forma virtual
Qual o volume de plasma foi completamente limpo de uma substância específica dentro de um certo período. Quando os médicos querem saber como está a saúde do filtro renal, é para essa matemática que eles olham de perto. Seção 4. Reabsorção e secreção tubular. O refino químico. O trabalho pesado mesmo rola no túbulo proximal, e a grande protagonista dessa etapa é uma enzima incansável chamada bomba de sódio e potássio. Ela atua o tempo todo, gastando energia real para bombear 3 íons de sódio para fora da célula tubular e trazer 2 de potássio para dentro. Esse desequilíbrio forçado não é à toa, ele cria um gradiente de concentração absolutamente vital. É literalmente como dar a partida no motor que vai puxar todo o resto de volta para o sangue. E mover esse sal ativamente não é só um capricho para reter o sódio em si. A mágica é que ao empurrar sal e cloreto para o tecido que envolve o tubo, cria-se uma força invisível. A água, que sempre está buscando o equilíbrio, simplesmente segue esse sal de forma passiva. Então, manipulando os minerais de forma estratégica, o rim consegue segurar a água que, de outro modo, a gente perderia. Seção 5. O controle da osmolaridade. O grande conceito de equilíbrio mestre. A grande sacada da homeostase gira em torno disto. Como o nosso corpo não seca como uma uva passa num dia de calor, nem incha feito um balão de água quando a gente bebe demais. Tudo, absolutamente tudo, se resume a monitorar sem parar a concentração de solutos no nosso fluido extracelular. É o cerne do controle da osmolaridade. Para entender de vez esse conceito de osmolaridade, precisamos resgatar a boa e velha osmose. Basicamente, a água sempre vai se difundir através de uma membrana da seguinte forma: saindo do local mais diluído e indo para o local onde há mais partículas concentradas. Ela viaja exatamente para tentar diluir essa área mais concentrada, sempre buscando a paz daquele equilíbrio perfeito. Quando esse equilíbrio sai dos trilhos, as consequências celulares são imediatas. Se o ambiente de fora da célula fica diluído demais, um estado que chamamos de hipotônico, com muita água circulando, a água invade a célula rapidamente. O resultado? A célula incha perigosamente. Para impedir isso, o sistema renal corta a produção de certos hormônios para garantir que esse excesso seja urinado rapidamente. Pelo outro lado da moeda, se a gente ingere muito sal ou pouca água, o sangue fica hipertônico, ou seja, extremamente concentrado. Aí, o ambiente suga a água de dentro das células, fazendo com que elas murchem. Esse estresse osmótico é coisa séria e dispara alarmes na hora lá no cérebro, ativando aquela sensação que a gente conhece muito bem, uma sede incontrolável. O estado dourado que o corpo sempre busca é o ambiente isotônico, um equilíbrio sereno. E para sustentar isso, partes bem específicas do rim, como a alça de Henle, funcionam como um sistema supercomplexo de multiplicação por contracorrente, trabalhando junto com a ureia. Isso deixa a medula renal altamente concentrada, como se fosse uma esponja perfeitamente armada para puxar a água de volta assim que o corpo der o comando. E quem dá esse comando, mestre? O famoso hormônio antidiurético, ou ADH. Quando o cérebro detecta a hiperosmolaridade, ele libera o ADH. Esse hormônio chega mandando em tudo. Ordena que os ductos renais coloquem aquaporinas nas paredes celulares, são como canais expressos de água. Isso faz a água voltar correndo para o organismo, ao invés de descer para a bexiga, o que resulta naquela urina final escura e bem concentrada. Para encerrar a nossa exploração, fica uma reflexão bem provocativa. Nós somos, de certa forma, um complexo oceano interno. Se esse maquinário de filtração falha de forma crônica, como num cenário de doença renal crônica, a catástrofe vai muito além de reter água. Como a gente viu lá no início, a integração com o sistema ósseo colapsa. O controle de minerais como cálcio e fósforo é perdido, afetando a própria estrutura dos nossos ossos de forma irreversível. A engenharia dos rins definitivamente não é sobre descarte, é sobre sustentar a química da vida. Até a próxima!